Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz possam estar reinando em todos os nossos corações. Hoje, quinta-feira, eu pretendo terminar com essa mensagem de hoje, a explanação sobre o estudo do livro de Apocalipse. Porque foram vários cultos em quinta-feira que nós trouxemos a palavra do Senhor do livro de Apocalipse. E hoje nós estamos no capítulo 19, que é a queda da Babilônia e a alegria e o triunfo nos céus. Ou seja, no estudo fala o louvor. E nós depois temos a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Ou seja, a segunda vinda. Se der, nós vamos terminar hoje esse estudo. Domingo, culto da família. Espero que todos possam vir, trazer seus familiares, ou então assistir pela live. Amanhã, sexta-feira, aqui na nossa cidade, tem um mega verão, né? É uma cidade litorânea, beira de praia, e tem show, vários shows, tem show de vários tipos de música. Mas amanhã é um dia especial, é um dia que vai vir uma cantora evangélica prestigiar a nossa cidade. Se me falha a memória, parece que é a Carla. Bruna Carla. É Bruna Carla, né? Eu ia falar Carla Bruna. E ela vem amanhã. Eu pretendo ir com a minha família lá assistir, porque eu acho. Não porque é evangélico, porque são músicas, são louvores glorificantes que eu gosto, né? Então é tipo um culto, mas é um show, né? E é totalmente de graça, a prefeitura está fazendo isso, ou seja, os próprios moradores estão bancando, né, da cidade. E no sábado também tem um cantor evangélico também, que eu esqueci o nome, né? Não sei se é profeta, não é assim. Eu nunca ouvi. Eu comecei a assistir alguns shows deles depois que eu recebi a live do show que ele fez em outro lugar. Então será sábado. E glória a Deus por isso. Todos os anos na cidade só tem um dia, um show gospel, vamos falar assim, né? E esse ano vamos ter 2 dias, sexta-feira e sábado. Peço a Deus que segure um pouco a chuva, né? Para que nós possamos estar lá, louvando junto com as pessoas que vão estar lá presentes e glorificando o nome do Senhor, que é o mais importante, tá bom? Fica aí o convite para quem está aqui na nossa cidade, está passando as férias, curtindo o verão, né? E se der, talvez eu consiga filmar, eu posso depois para os irmãos, né? E se eu não conseguir, depois eu consigo pegar o show e transformá-lo em MP3 e vou colocar na rádio ao vivo no sábado, tá bom? Então, quem não pode ir é só ouvir os louvores cantados ao vivo e o povo cantando também, e será uma beleza. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 19. E que Deus nos use para transmitir a sua palavra, pois nós vamos usar a sua escritura. Antes de mais nada, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, venho mais uma vez, Pai, te clamar a sua presença na minha vida. Pai, use-nos, Pai, para transmitir a sua palavra. Estamos encerrando esse estudo um pouco longo, mas foi um pouco gratificante, porque podemos abrir a nossa mente, ver com os olhos espiritual as coisas que estão acontecendo, as coisas que ainda vai acontecer quando a sua vinda. E foi revelado ao apóstolo João, e João escreveu, e nós temos a sua palavra transmitida pelo anjo a João, e João transmitida para nós através das escrituras sagradas. Vamos usá-la, Pai. Então, use-me, Pai, para que eu possa falar uma linguagem simples e as pessoas que estão em casa assistindo o culto e os irmãos que estão aqui presentes na igreja possam compreender a grandeza
da sua misericórdia e a sua segunda vinda, Pai, para nos resgatar e levar para a morada eterna. Desde hoje eu te agradeço por tudo, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Apocalipse 19. Foi escrito no ano 96, depois de Cristo. Ou seja, Cristo já tinha sido crucificado e já estava na glória do Pai. O capítulo 19 do 1, que eu fiz um rascunho, ainda ficou em casa, do versículo 1, acho que até o 11, se não me falha a memória, até o 10 ou 11, fala sobre louvor. Ou seja, vai repetir algo que nós já falamos em outros capítulos de Apocalipse. Mas aqui é tipo o louvor. E lá fala da queda da Babilônia. Vamos ler. E depois destas coisas, né? Ou seja, depois de sendo sentido mais amplo do livro de Apocalipse, ouviu no céu como um grande voz de uma grande multidão. Então, nós sabemos que uma voz de multidão é aquele grito, aquele eco, várias vozes falando, né? Então a gente sente e a gente pode ver assim como no estádio, todo mundo começa a cantar, dá aquele eco. Ou como na igreja, né? Quando tem um coral afinado, todo mundo cantando várias vozes, é uma coisa linda. Então a multidão estava uma grande voz gritando. Revela, isso significa revela o louvor que é exaltado após do que está acontecendo na terra. Que dizia: aleluia, salvação e honra e glória e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Ou seja, este cântico trata-se de um cântico ecoa a antigas declarações. A salvação pertence só a Deus. Então o povo redimido nessa glória começa a cantar aleluia, glorificando a Deus. E esse cântico será na sala do trono do Pai Celestial. Porque os seus juízos são verdadeiros e justos, pois ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com as suas prostituições, e vingou das mãos dela o sangue do seu servo. A grande prostituta significa algo que aconteceu no meio do povo aqui na terra. Muitos falam que são as falsas igrejas ou as falsas doutrinas. Eu não vou entrar nesse mérito, mas que diga que não glorifica a Deus. Muito pelo contrário, levaram muitos servos do Senhor para a perdição. E muitos servos também perderam as suas vidas por falsas religiões, enganações que tiveram e ainda estão tendo. Aqui é quando tiveram, já é no futuro. Mas hoje em dia muitos estão perdendo a vida por amor à palavra e vão ao sacrifício com os verdadeiros cordeiros, né? O povo do Islã, pelo menos, barbariza o povo que busca a Deus e confessa que ama a Deus e que adora a Deus. E esse é um dos babilônios, os da Babilônia, né? Da meretriz. Versículo 3: e outra vez disseram aleluia. Significa, esse é o louvor do Senhor, e por causa da destruição da cidade literal da Babilônia, o aleluia no versículo 4 foi proclamado a respeito da destruição da Babilônia espiritual. Continuando, e a sua fumaça subiu para todo sempre. Versículo 4:
E vi os 24 anciões e os 4 animais, criaturas viventes, foram falado isso no posterior, prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado sobre o trono, dizendo: Amém, aleluia. E saiu uma voz do trono. Não é uma voz que pertence a essa voz, ou seja, uma voz forte, mas não era a voz de Deus. Era algo que, como fala, quando um rei entra, aquele toca aquele clarinete bem alto, né? Toca, né? Mesma coisa, aquela voz falando: está chegando o nosso Deus. Isso aí, né? E dizia: louvai ao Senhor nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos ou grandes. Eu vi como que a voz de uma grande multidão, louvando e glorificando a Deus, e como o mundo de águas, e como a voz de grandes trovões. Nós sabemos, quando você está perto de uma cachoeira, bem longe ainda da cachoeira, você escuta o barulho das águas. Aqui nós escutamos os barulhos do mar, né? Então é um barulho sucedor, ou seja, um barulho alto, forte. E era assim o clamor dos que louvavam o Senhor. E isso dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já está pronta. Ou seja, o que significa esposa? Isso representa a cena que acontecerá no céu, imediatamente antes da segunda vinda. Aí a esposa e os redimidos por todo os tempos. A esposa aqui significa a igreja que permaneceu na sã doutrina do Senhor. A igreja que realmente levou e honrou o sangue de Jesus Cristo. Não fala o nome da igreja, mas fala a igreja, a noiva. Ou seja, para nós entendermos que quando vai ter um casamento, sempre quem atrasa é a noiva, porque ela quer estar perfeita, linda, né? E chama a atenção. O noivo não chega a chamar a atenção, né? Porque o noivo às vezes é simples, um terno, né? Bem elegante, mas é simples. Mas a noiva, todo mundo quer ver o seu vestido. E quanto maior é a cauda, a grinalda, é mais lindo, né? Então tem vestido que é feito à mão, à renda, etc. Isso quer dizer que a igreja se preparando para subir ao céu. A igreja é eu, é você, meus irmãos. Esse quer dizer a igreja de Cristo, o povo amado de nosso Senhor Jesus Cristo, o povo amado do Pai. E de se escrever bem-aventurado aos que são chamados à ceia da boda do Cordeiro, ou seja, os redimidos. E disse-me, aí o João falando, e disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10: e lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo contigo e de teu irmão, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esse testemunho é a sua obra expiatória, ou seja, o que ele fez na cruz do madeiro por mim e por você. Toda a profecia do Antigo Testamento apontava de algum modo para Cristo, para que ele fizesse na cruz. Além disso, todos
toda a programação feita por Deus ou hoje deve ter algum modo aponta para o sacrifício de Cristo Jesus. Isso significa o versículo o qual acabamos de ler o 10. A segunda vinda de Cristo, ou seja, a vitória de Cristo sobre a besta e sobre os falsos profetas. Começa no versículo 11. E vi o céu aberto, registro a hora profética final, quando a segunda vinda, sem dúvida, é o maior momento na história humana e vai ser. E eis que um cavalo branco, de fato, trata-se de um cavalo de guerra, porque naquela época, quem ia para a guerra ia com seus cavalos mais robustos, mais treinados, mais bem alimentados, preparados. Por isso que tem vários versículos que falam: o soldado prepara-se para ir à guerra, né? E a sua força está no cavalo. Nos dias de hoje nós vamos falar assim: nós preparamos o melhor carro, né? Um carro robusto, um carro que não vai te quebrar no caminho, um carro que vai passar por buraco, água. Então é aquele carro. Mas Deus, no sentido mais amplo para nós entender, ele vem como um guerreiro, um cavalo branco descendo sobre as nuvens, para nós podermos entender naquela época e na época atual. É o que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, o qual com justiça julga e peleja. Versículo 12. E seus olhos eram como chama de fogo. Os olhos representam o julgamento. E havia sobre a sua cabeça muitas diademas. Representa o fato que ele não será o Senhor de apenas um reino. Ele será o Senhor de todo o reino. E tinha um nome escrito que ninguém sabia a não ser ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Falava da cruz, e ele demonstrou o sangue de sua vida, o qual ele deu em direito de julgar o mundo. E o nome pelo qual é chamado é a palavra de Deus. E seguiu-os do exército que estava no céu em cavalos brancos, ou seja, e vestido de linhos muito finos, brancos e puros. Então os soldados de Cristo, os anjos de Cristo, os profetas de Cristo, vão tudo descer num cavalo branco, vestido dos puros linho. Linha é um pano mais caro da época, ainda mais um pano branco lindo, né? O branco significa pureza. E a nossa alma tem que estar branca, lavada e redimida no sangue do Cordeiro, para que possamos também entrar nessa batalha espiritual nos dias atuais. Mas nesse dia nós não entraremos na batalha, nós entraremos na boda, ou seja, na festa, que será uma festa gloriosa, uma festa eterna, sem hora para terminar. Continuando, ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho, do furor e da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E na sua vestimenta e a sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, que clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. As aves aqui a gente podemos entender que são os anjos, que estão voando feito pássaros, tão alto que eles estavam voando.
para que comais a carne dos capitães e as carnes do porco, as carnes dos cavalos e dos que estão assentados sobre eles, e a carne de todos os homens livres e servos pequenos e grandes. Isso revela o fato, e o poder de Deus onipotente. Não ignora aqueles nessa terra, nem pensa de ti mesmo como sendo grande. O juízo será idêntico para todos. Ezequiel 39, 18, 20. Versículo 19. E vi a besta, e o seu reino da terra, e o seu exército, reunido para fazer guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Ou seja, refere-se a Cristo e o grande exército do céu que estão com ele. Como já dito, esta é a batalha do Armagedon. Ezequiel capítulo 38, 39. Versículo 20. E a besta foi presa, e com ela os falsos profetas, que tinha feito os sinais diante dela. Refere-se ao ombro caído na batalha do Armagedon, os quais tinham enganado os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. E esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo de enxofre. Fazendo-se um parente nesse versículo, dá para entender que muitos falam nos dias atuais, trazendo agora para os nossos dias atuais, que o sinal da besta, isso é figurado, não existe, não vai ter. Eu já falei para alguns na semana passada como a tecnologia está avançada, avançadíssima, e como nós já somos vigiados nos dias atuais de hoje. Muita gente pensa, eu sou livre, faço o que quero, onde que eu quero. Não é, Você pode pensar, mas alguém está olhando o que você está fazendo. Se você fizer algo de errado, o que você está fazendo, tu vai cair na mão da justiça, Dos homens. Das justiças dos homens, não de Deus. E essa justiça estará, por enquanto, ela está na mão dos homens que temem a Deus. Assim eu compreendo, porque estão lá nos dias atuais, à frente da justiça, à frente das autoridades, porque o Altíssimo quer, quando ele tirá-los, e aí sim. Mas esses homens que estão na justiça, esses homens que têm o dever de fazer a justiça, serão corrompidos pelo falso Cristo. E eles vão trabalhar para esse falso Messias. E esse falso Messias, como eu falei, vai usar essa tecnologia para obrigar a todos a usá-la, a tê-la, para poder comprar alimento, remédio, moradia, para se movimentar. E isso terá um custo. Que custo é esse? A sua vida eterna. Mas não vai ser assim falado, como os dias atuais na feitiçaria. Eu posso falar porque eu fiz parte desse lado. Não me glorie por eu comprar, eu me envergonho. Quando você quer ter tudo na vida, rápido, fácil, você consegue. Quando você busca os inimigos da nossa alma, e ele fala, me dá a sua vida, me dá a sua alma, eu te dou 10 anos, 20 anos, 30 anos, você vai negociar com ele. Se você conseguir negociar com ele e falar, eu quero viver 50 anos, até lá eu quero ter tudo, ele vai te dar. Na época certa ele vem te buscar. E isso é verdadeiro e não é verídico, é verdadeiro. E o anticristo vai fazer você usar o sinal da besta. E infelizmente já temos nos dias atuais, que eu quero falar com isso, que temos pastores ungidos, consagrados para levar a palavra do Senhor, para levar as boas novas,
para levar a palavra da Bíblia Sagrada, que fala que esse sinal que vamos ter, vamos simplificar para nós entender. O chip que você vai ter na mão não tem nada a ver com o anticristo. Com a tecnologia de hoje, não tem nada a ver com o anticristo. Pode colocar, pode usar, pode fazer isso, tá? Mas quando eles falarem, você está usando, mas quando chegar a hora de falar assim, agora você renegue seu Deus. Agora você vai ter que adorar fulano, que ele é o nosso Deus, ele é o nosso principal, ele é o nosso governador, o nosso rei. Não sei como chegar essa época, qual o cargo que ele vai ter. Eu só sei que é o seguinte, ele vai mandar no mundo todo. Não vai ter mais governador do Brasil, presidente do Brasil, só vai ser o mundo todo. E o único país que vai se rebelar contra isso, nós sabemos que é o povo hebreu. O verdadeiro povo hebreu vai se rebelar. Não vai dar a mão à palmatória, como nós falamos na linguagem atual. E nós temos que estar junto com eles. É por isso que o povo já está querendo destruir os povos hebreus nos dias atuais. Que sabem que eles são escolhidos de Deus. Talvez estão agora um pouco errados, por um lado ou outro, né? Mas eles estão buscando a Deus. E eles vão clamar e vão sentir, porque quando eles nascem, são caminhados dentro da doutrina do Evangelho. Não quero dizer o Evangelho que nós usamos, mas o Evangelho de Deus. Eles sabem que existe um Deus, eles adoram Deus do jeito deles, mas adoram. Ele adora mais do que eu, talvez, que você. Porque tudo que ele faz, eles têm medo da mão de Deus. E eles fazem o que deve ser feito. Eles costumam usar aquele chapéuzinho na cabeça. Você procura saber aquilo. Aquele é um símbolo que ele fala que eles não são nada. Aquele chapéuzinho que bate, fala a memória, representa Deus, o Ser Supremo. E nós aqui no Brasil representamos, não temos nada que mostrarmos que representamos um cristão. O único que nós usamos é a Bíblia. Apesar que tem muitos que usam a Bíblia, e como a minha esposa fala, tem muitos que se escondem atrás da Bíblia, né? Mas aí é ele Deus. Então o que eu quero dizer, que eu estava rindo que ela fica me olhando, que era sério. É o que eu quero dizer com isso. Quem aceitar, quem for para esse lado, está perdido. Aqui a Escritura fala. E aí eu fico vendo e analisando, não julgando, que eu não tenho esse mérito, não sou juiz. Eu vejo que muitos falam, já falaram, que não tem nada a ver. Tem. E as Escrituras estão aqui falando. Aquele que tiver o sinal da besta, vai junto com ela para o lago do fogo eterno. Vamos agora acelerar mais um pouco aqui. Sobre o milênio. Não, Satanás. Ele viu um anjo descer do céu, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia em sua mão. E prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou-os por 1000 anos. E o lançou no abismo, e ali o encerrou, e por ele, e cegou por ele, para que não mais enganasse as nações, até que 1000 anos seja cumprido, e por isso tudo fosse solto por pouco tempo. Eu acredito que Satanás não esteja preso, já está solto, mas ele não se manifesta. Quem mais se manifesta é os outros demônios menos poderosos, porque Satanás não pode se manifestar no meio de nós. E vi tronos assentados sobre ele, e foi-lhe dado o poder de julgar. Aí já fala do milênio de Deus. E Satanás, mais embaixo no versículo 7, acaba-se os 1000 anos. Satanás será solto da prisão, como eu falei. E hoje em dia o mundo está no maligno, né? Aí eu costumo falar que Satanás não está mais na rua, está mais dentro das igrejas, para desvirtuar a sua palavra do Senhor e levar muitos para o engano. E no final, chega aqui no versículo 11 do capítulo 20. O julgamento, o grande julgamento do trono branco. E viu uma grande branco,
e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E os mortos, grandes e pequenos, estavam diante dele. E os livros foram abertos, e os livros foram abertos, e os livros da vida, e foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Por isso que eu falo, o cristão, o filho de Deus, o verdadeiro cristão é bondoso. E nós conhecemos pelas suas obras. As suas obras são amor ao próximo. Quando o cara não demonstra, o irmão não demonstra o amor, ele ainda não se converteu e não se chegou a pleno conhecimento de Deus. Porque se ele não ama o próximo, ele não está vendo pessoalmente. E Deus morreu no mar, afogado, e havia a morte. E a morte e o inferno deram os seus mortos que neles havia. E foi feito o julgamento de cada um segundo as suas obras. E o inferno e a morte foram lançados no lago de fogo. E a segunda morte, a separação eterna de Deus e o lago do fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. E depois aqui no 21 vai o novo céu e a nova terra. E depois os irmãos vão ler em casa, que vai terminar no capítulo 22. Mais dois capítulos termina o livro. Então, aí é a cidade santa, a medida, a luz, a nova Jerusalém. Então, o importante para nós é ter o julgamento. Então, o verdadeiro cristão vai sofrer aqui na terra. Não adianta falar que o cristão vai ter uma vida maravilhosa. Né? Quando a gente fala maravilhosa, não quer dizer que a vida do cristão é ruim. Muito pelo contrário. Muitos cristãos murmuram porque vê o ímpio prosperar. Mas o ímpio prospera aqui, o qual vai ficar aqui. Os bens que ele consegue vai ficar aqui. Os nossos bens são espirituais. Então, quando nós buscamos servir a Deus, temos algo em comum. Estamos buscando a glória de Deus na nossa vida. Estamos nos tornando Deus. Quando nós buscamos a glória de Deus, estamos nos tornando Deus. Porque há um ditado popular: filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, Deus somos. Mas para isso temos que buscar a comunhão plena no Espírito Santo de Deus. E que assim possamos viver, não por mim, ou seja, você viver, ter prazer nesse mundo, viver alegre, assim, algo que traz para esse mundo e você não queira mais sair. Mas nós temos que viver nesse mundo, pensando na glória eterna. Fazemos em pró da nossa moradia eterna. Fazer tudo para agradar ao nosso Deus, o qual nos deu fôlego de vida, o qual nos abriu a mão e nos escolheu. Então fica essa pequena mensagem. Vamos encerrar hoje, porque já está começando a chover, e eu tenho que me precaver, né? Então eu quero dizer o seguinte: encerramos o livro de Apocalipse, e os irmãos podem ler os restantes dos livros e compreender como será a vida no céu. Como será glorioso. Vale lutar, vale persistir, vale sofrer as calúnias, vale sofrer por esse evangelho, porque no final o nosso galardão vai ser imenso. A nossa alegria é compensadora, está lado a lado com Deus, lado a lado quem nos criou. E nós vamos estar lá junto com os anjos, louvando e cantando, com a voz do mar, que coro imenso, cantando e louvando ao Senhor. E você lá junto naquele coral celestial. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé.
Espero que Deus dê um final de semana maravilhoso a todos. Domingo, culto da família. Venha estar conosco. Se você não puder, acompanhe pela live, pelo amor de Deus, né? Que é você, pelo amor de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, porque está alimentando a sua alma, que é o mais importante, você alimentar a sua alma do manjar do nosso Deus, que é a palavra. Passemos assim. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos. E todos digam amém. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então tenha fé, tenha esperança, que o nosso dia para a morada do céu está chegando cada vez mais. Permaneça firme e forte na fé de nosso Senhor Jesus Cristo.